You're on 6EBA 95.3 FM. Radio for the whole world. Yeah, innit? Farofa WA! É isso aí, farofeiros. Farofa WA tá começando, são 7 horas, dia 25 de outubro de 2016. Hoje o programa é aqui com a Brasil WA, representada pelo Wilson Casado. Não sai daí que logo vamos perguntar tudo que você quer saber. Então é isso aí, Farofa WA no ar. Farofa WA. Não apaga! Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Hoje a frase é bem típica minha. Em todo beco sem saída existe uma passagem secreta. É isso aí. Isso é um jeitinho brasileiro, isso aí? Não, gente, uma passagem secreta. Você não vai pela frente, vai por trás. No meu caso, vai por uma passagem secreta. Tá em todos os lugares, mas cada um interpreta de um jeito. Agora vai de você, Thiago, como você quiser interpretar essa passagem secreta. Eu interpretei de outra forma. Ah, entendeu? O Marcos também. Entendi. Bom, pessoal, é o seguinte, já vou explicar um negócio aqui pra vocês. Hoje, o programa vão ser 2 blocos. No primeiro bloco a gente vai fazer aqui nossas perguntas e no segundo bloco vão ser as perguntas que vocês mandaram no Facebook. Então se liga aí que a gente já volta. Eu vou fazer uma pausazinha aqui para os nossos anunciantes e Farofa WA volta já. Spat Coach, sua consultora de carreiras em Perth. Acesse www.spatcoach.com.au. Spat Coach, always by your side. Então é isso aí, vamos farofar? Ele é presidente da Brasil WA, a Associação dos Brasileiros em Perth, na Austrália. Wilson Casado! E aí, Wilson, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo certinho. Wilson, eu vou começar da seguinte forma. Acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita mesmo, porque qualquer um pode assistir essa entrevista, né? Então a gente tem que saber o seguinte: o que a Brasil WA faz? Bom, essa pergunta de $1.000, né? Todo mundo me pergunta e ao longo do tempo eu fui amadurecendo, aprendendo a responder a pergunta melhor. Na verdade, a Brasil WA é a associação dos brasileiros, a comunidade de brasileiros em Western Austrália. A gente existe para representar essa comunidade. Isso se dá de diversas maneiras. Pode ser através de desenvolvendo laços mais fortes com os outros brasileiros, com a comunidade local. Pode ser a partir de criando oportunidades para falar mais sobre o Brasil e de promover nossa cultura. Entendi. Mas quando as pessoas elas vêm falar com você, o que elas acham que a Brasil WA faz que não faz? Eu acho que a maioria das pessoas que me perguntam sobre a Brasil WA nem tem exatamente uma ideia do que faz. Em alguns casos, né? Grande dúvida do pessoal. Em alguns casos, o que acontece é as pessoas confundirem a Brasil WA como uma prestadora de serviço. Pensar em alguma coisa com relação a serviço consular ou alguma coisa com relação a serviço de visto, de imigração. Eu acho que tem um pouco dessa confusão, mas a maioria das pessoas não tem ideia mesmo. Mas o que é? Wilson, a Brasil WA é um clube? Uma associação? Como que é isso? Qual é a diferença? O que a Brasil WA é uma associação que representa a comunidade de brasileiros. Ao longo do tempo a gente vai amadurecendo o que isso significa, como é que a gente transforma isso em ações. E não empodrecer, né? Vamos lá. Você falou em clube. A gente já teve em algumas oportunidades a discussão sobre a Brasil WA deveria ter um local que seria um local de encontro das pessoas e que teria eventos ou que teria esportes que mais tem o formato de um clube. Vocês têm intenção de fazer isso? Eu compartilho essa opinião. Eu acho que a gente tinha que caminhar para um modelo que parece mais como um clube.
simplesmente para criar aquela... criar o espaço físico que é a referência da associação. Na prática, a gente não tem nenhuma ação que está sendo desenvolvida focando nisso. Eu acho que é mais um plano futuro. Entendi. Uma perguntinha. O que levou você a ser presidente da Brasil WA? A querer ser presidente. A querer. Eu, Wilson, certo? Eu, Wilson, isso. Você quis ser o presidente? Você quis, isso. Bom, eu acho que essa história começa lá atrás, né? Para tentar contar uma longa história de uma maneira mais resumida, e no início de 2002, eu estava numa mesa de bar com alguns amigos e a gente estava discutindo sobre o fato de que o número de brasileiros estava aumentando. Esse grupo de amigos em particular era um grupo de amigos que trabalhava na mesma área, né? E a gente achava que alguma coisa deveria ser feita com relação a fazer esses brasileiros se encontrarem, certo? 2002? Então, 2002 a ideia foi sua do Brasil WA? 2012. Tá. É que você falou 2. Desculpa, 2012 e é uma história pessoal, não tem Brasil WA ainda nessa história, nessa época. Uhum. Aquele encontro foi meio que o kick-off, né, da ideia de criar um grupo de profissionais brasileiros. O pontapé inicial. Uma iniciativa completamente sem ambições, era mais para tentar integrar o máximo possível os brasileiros. Uhum. E a gente começou a fazer isso mensalmente, um encontro dos profissionais brasileiros. Isso ganhou teve uma adesão muito grande. 2, 3 meses fazendo esse encontro, a gente já tinha encontro com 80 pessoas num happy hour, né? Um drink depois do trabalho. Uma coisa, a minha experiência com esse grupo é que ele ganhou uma dimensão que não necessariamente eu esperava. A partir desse grupo, pessoas se encontraram, pessoas que não tinham nenhuma referência de outros brasileiros vivendo aqui em Puff. Esse grupo era aberto para qualquer pessoa aí, ou como que era? Era só aquele, tipo, uma maçonaria, só que se você foi convidado? Não, era completamente aberto. Ela tinha um foco mais nos profissionais brasileiros, tinha um nome de encontro de profissionais brasileiros. Quer dizer, as pessoas que se juntavam ao grupo se identificavam como profissionais brasileiros. Criou-se até um mito de que era um encontro dos engenheiros. Quer dizer, eu entendo talvez por que esse mito foi criado, mas nesse grupo tinham vários profissionais, tinham arquitetos, tinham advogados. E eram só profissionais, estudante que estava na época queria virar que era um profissional no Brasil, ou que querendo ser um profissional aqui, era aberto para esse tipo de pessoa ou não? Era aberto e isso aconteceu naturalmente. Todos os encontros que a gente tinham lá os estudantes que, por definição, não eram profissionais atuando ainda, mas que vinham e conheciam pessoas, etc. Bom, eu tenho vários casos de estudantes que participaram desses encontros e a partir desses encontros arrumaram um trabalho, inclusive. Certo, mas aí, daí para Brasil WA, como é que foi? Bom, aquela iniciativa despertou um pouco do interesse meu em fazer mais, em contribuir, porque eu estava vendo o impacto que tinha na vida de algumas pessoas, um impacto bem positivo, de simplesmente criar uma comunidade, as pessoas criarem uma identidade em torno dessa comunidade e isso ser bom para a vida delas. Já nessa época, a Brasil WA já existia nessa época. Eu tinha algumas atividades voluntárias que eu vinha, colaborava, encontrava e tentava colaborar da melhor maneira, mas foi ao longo do tempo que foi criando em mim a vontade de participar, né? Essa vontade de participar nunca veio sobre a forma de eu quero ser presidente, eu quero participar. E no ano passado, em 2015, tinha um grupo que estava na Brasil WA, que estava com vontade de dar continuidade. Havia a necessidade de a Sema e a Eliane, que estavam na associação naquele momento, elas por motivos pessoais tinham necessidade de sair para tocar projetos pessoais, enfim, e tinha necessidade de criar uma nova diretoria. E eu fui
abordado por uma dessas pessoas que convidou, que falou sobre o assunto, que perguntou o que eu achava. E isso foi ganhando forma. Vamos participar, vamos... E aí você teve esse interesse de se candidatar a presidente. Porque quem vota ou quem decide, né, na Brasil WA, como que funciona o sistema de votar para ser o presidente ou para ser membro da diretoria? Bom, são duas perguntas, né? Uma é, eu não tive interesse particular em ser presidente, eu tinha interesse de formalmente participar do comitê gestor. Ponto, era essa a intenção. A Brasil WA, a maneira como você participa do comitê gestor é assim: qualquer membro da Brasil WA tem a oportunidade de se nomear ou ser nomeado por alguém para participar da diretoria. Normalmente isso acontece em uma reunião anual, uma reunião que acontece uma vez por ano, que a gente chama de AGM, que é a Annual General Meeting. Essa reunião é a reunião na qual acontece a eleição. Basicamente, qualquer membro pode se nomear. Essa nomeação se dá a eleição se dá da seguinte maneira: qualquer pessoa que queira fazer parte do comitê gestor, ela é nomeada e nessa reunião, na AGM, os membros presentes votam se aquela pessoa participa ou se está aprovado para participar do membro gestor ou não. Ser do comitê gestor não tem definido um número máximo de pessoas que vão participar do comitê gestor. Só para eu tentar entender, então assim, quem vota são as pessoas que fazem parte da Brasil WA, mas não é o comitê, e quem tá nessa reunião nesse dia. Isso. Os membros presentes. Os membros presentes, ou seja, só quem paga a mensalidade, ou qualquer pessoa que vá para a reunião aquele dia pode votar. Não, você tem que ser um membro, um associado da Brasil WA com a sua anuidade em dia para poder votar em quem será um membro do comitê gestor. Entendi. Na última eleição da Brasil WA, quem foi eleita foi a Jéssica da Caipirinha Entertainment, né? Isso. Mas acabou que você que assumiu o cargo. Como é que foi essa história aí? Bom, eu comentei antes que qualquer associado pode se nomear, chega lá, tem uma votação de aceitamos ou não aceitamos a sua participação no comitê gestor. Um outro detalhe nisso é que tem 4 posições somente, que são posições que você se nomeia para aquela posição. Você quer a posição de presidente, a posição de vice-presidente, a posição de tesoureiro e a posição de company secretary, né? Naquela ocasião, só tinha um candidato que se nomeou para cada posição específica. A Jéssica se nomeou como presidente, eu como vice-presidente, o Eduardo Vimercati como tesoureiro e a Roberta Carneiro como company secretary, né? Essa foi a nomeação do dia, que foi votada e que foi aceita pelos membros presentes. E a partir daquela reunião, essa é a nova diretoria eleita. Certo. Aproveitando aí, pegando, saindo um pouquinho, na verdade. Não, mas peraí. Eu não respondi a pergunta. Como é que aconteceu dele? Ele era, até aí ele é vice. E nem fui eu que interrompi dessa vez. Vamos lá. Então vamos lá, rapidinho. O que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que cada um de nós foi nomeado com uma motivação particular, independente, certo? O que aconteceu foi que a gente teve as primeiras reuniões do comitê gestor, no qual a maioria dos diretores eleitos estavam presentes, inclusive a Jéssica. E a gente fez a primeira reunião. Entre a primeira e a segunda reunião, a Jéssica, por motivos pessoais, decidiu que ela não gostaria de continuar. Rolou um barraco, alguma coisa assim? Como que é? Conta! Não rolou barraco nenhum. E eu definitivamente acho que os motivos pessoais que levaram a Jéssica a tomar essa decisão são particulares. Essa pergunta tem que ser feita para ela. Mas de maneira nenhuma houve barraco
algum conflito que tornasse impossível o comitê ser Ela decidiu tomar leite aquela hora, né? Não aguenta tomar leite, aí o vice assume, é isso. Não te chamaram de Temer naquela época, não, né? Bom, eu nem falo nada, porque a história de vice-presidente não é só com o Temer, né? Tem vários. Bom, de maneira nenhuma a Jéssica foi impeachment. Certo? Foi uma decisão pessoal e consensual. 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 Ele leva tudo pra esse lado, esse menino aí. Eu levo tudo por trás. Não, mas não tá, gente. Vamos deixar ele responder. Bom, a partir daquele momento também foi um consenso entre os diretores que permaneceram que eu, não necessariamente o vice-presidente, automaticamente assumo esse cargo. Foi um consenso de que eu me coloquei disponível para fazer esse papel e a diretoria concordou. A partir daí eu era formalmente o presidente. E assim, tem, né, brasileiro sempre conta aumenta um ponto, e aí rolam uns boatos na Brasil WA. E como que é a história do tal ônibus abandonado da Brasil WA? O que é isso? Fala que eu te escuto. É engraçado que eu ouvi um pouco desse boato há muito pouco tempo, e eu juro que eu corri atrás para tentar descobrir mais informações sobre. Rolou. Não sabe ainda. O fato é que eu não sei. Você nem sabe o boato, é isso? Eu sei que existe o boato, eu não tenho ideia de nenhum fato que está associado a isso. Eu vim hoje pensando que ia saber o que é esse Pelo que eu sei desse boato é o seguinte. As primeiras festas juninas da Brasil WA foram lá no Clube Português, lá em Fremantle, né? E eu acho que lá nessa festa o pessoal deve ter fretado algum ônibus, alguma coisa assim, que alguma coisa não deu certo e teve um ônibus abandonado nessa história. Mas eu não sei onde começa e onde termina essa história. Só sei esse trechinho do meio, entendeu? Babado, amigo! A gente vai descobrir nessa comunidade aí. Eu fui naquela festa junina, uma das festas juninas que aconteceu no Clube Português. Foi uma festa junina bem maneira. E definitivamente eu sequer vi um ônibus lá, então não posso Foi comentar. de carro, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uma das perguntas que eu acho que a maioria das pessoas quer saber é sobre a parte financeira, né? Dinheiro mesmo. Então, só responde para nós. Dinheiro, da onde vem? Tem dinheiro da embaixada? Tem alguma ajuda do governo brasileiro ou do governo australiano? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta pro próximo bloco. Vamos escutar uma musiquinha aqui, porque senão vai acabar batendo no nosso tempo. Então a gente volta já. Farofa WA volta já. Valeu. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. É isso aí, farofeiros. Estamos aqui de volta com o presidente da Brasil WA. Então vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Na verdade, quando a gente saiu pro intervalo, a gente estava falando sobre dinheiro. Então, Wilson, da onde é que vem o dinheiro da Brasil WA? Tem dinheiro da embaixada? De onde é que vem esse dinheiro aí? Bom, uma coisa que é interessante comentar é que a associação ela é non-for-profit, o que isso significa que o resultado em dinheiro que a associação dá, ela não vai para nenhum dono, sócio, né? Ele é sempre, todo o resultado ele é sempre revertido para a própria associação, para outros projetos. Fora essa característica de ser non-for-profit, ela funciona como uma empresa qualquer. Ela tem que ser autossustentável, ela tem que ter a entrada de dinheiro para poder realizar seus projetos. O que é non-profit? Não, assim, uma empresa, uma company que é for-profit. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. O lucro, o profit é o lucro. Entendeu. Qualquer lucro que venha da nossa operação, ele é para ser usado pela própria associação. Ele permanece como um ativo da associação.
Bom, para poder realizar nossos projetos, a gente tem algumas fontes de receita, né? A principal fonte de receita, que era a mais óbvia, é o membership, a taxa que as pessoas pagam para serem a matrícula, né? Matrícula era a taxa, anuidade. É a anuidade do associado. Além disso, a gente tem eventos e o mais conhecido e mais relevante é a festa junina, que são eventos que a gente faz com o objetivo de funding, de levantar receita para poder patrocinar outros projetos que a gente tem. Existe sim grants, né? São dinheiros que são doações que são feitas por órgãos de governo, tanto o governo australiano como o governo brasileiro, que servem também como receitas para a gente poder trabalhar nos nossos projetos. Eu confesso que na gestão de 2016 a gente não foi muito eficiente em correr atrás dessas doações. Quer dizer, a gente nesse período não teve nenhuma doação de governo, tanto australiano quanto brasileiro, para os nossos projetos. Mas a gente tem no histórico da Brasil WA, sim, funds, doações que vêm da embaixada e doações que vêm do governo australiano. Entendi. E aí tem alguém dentro da Brasil WA que recebe salário, alguma coisa assim? Não, assim, isso é uma pergunta super interessante, né? Às vezes eu sou perguntado sobre quanto você ganha, o que você ganha. Conta pra gente, o que você ganha, vai? Se puxa. Bom, antes do que eu ganhe, é bem importante ressaltar que o trabalho da Brasil WA ele é completamente voluntário. Então, tanto qualquer membro do comitê gestor, da diretoria, quanto os voluntários, não recebem nenhum dinheiro de qualquer maneira e que não podem receber. Nunca receberam? Nunca receberam que eu tenha conhecimento, não. Entendeu? Então, já pegando, né, o tópico que você falou, dinheiro, recebe, a gente tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, Cláudio Manuel, obrigado, hein, amigo? Então, por que essa associação cobra $10 mensais? Só pra falar que eu tô lendo a pergunta dele. Tá na íntegra. Por que essa associação cobra $10 mensais dos associados e não traz nenhum retorno para quem paga esse valor, além de uma festa junina por ano, que além de ser cobrada a entrada, é tudo que é consumido com os preços normais de mercado, usa voluntários para não ter nenhum custo? Para onde vai toda essa arrecadação, homem? Obrigado pela pergunta. Cláudio Manuel, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, primeiro deixa eu esclarecer uma informação, né? O valor que é pago pelos associados para serem membros da associação é um valor anual, é uma anuidade. E hoje não são $10. O associado individual paga $15 por ano, o associado família paga $20 por ano, e o associado empresa paga $40 por ano, não é por mês. Bom, E aí ele tá falando, então tá, essa você já falou. Aí ele falou, esse dinheiro não traz nenhum retorno para quem paga esse valor. Aonde você tá trazendo esse retorno? Bom, uma das grandes questões nossa do comitê, desde o início, até mesmo um auto-assessment, uma auto-reflexão. Autoavaliação. Uma autoavaliação de por que uma pessoa que gostaria de ser associado e o que a gente, como associação, pode oferecer para o associado. A gente refletiu e discutiu durante muito tempo o que seria esse retorno. Na verdade, tem várias maneiras de ver isso. Um dos retornos, que é um benefício direto que a gente oferece para os associados, ele está em ter algum benefício em todos os projetos que a gente toca. Sim, tem a festa junina, que é o principal evento que a gente faz durante o ano. Mas ele está dizendo que é cobrado a festa junina. A festa junina, esse ano, ela foi completamente de graça para todos os associados da Brasil WA. A gente, na verdade, a gente nem... não foi nem o associado que procurou a gente que a gente deu um convite. A gente enviou para todos os associados 2 convites quando era Legal, família, bacana. 2 convites quando era business e um convite individual direto para casa dessas pessoas. Então esse foi um dos benefícios, quer dizer, o associado foi à festa junina de graça. Além disso, ao longo do ano, a gente teve vários projetos. A gente fez um projeto para estudantes que foi chamado Seu Caminho na Austrália.
A gente fez um projeto para crianças e famílias, que foi o Bailinho de Carnaval, a Festa Junina, que aqui o Cláudio já mencionou. A gente fez o sarau, a gente apoiou o sarau do Dia das Mães, que foi um evento feito pela Casa de Mãe, também para crianças e famílias. A gente apoiou o evento Brazilian Day, feito pela Caipirinha Entertainment, que foi um evento para toda a comunidade de Western Austrália. Como já é praxe da Brasil WA, quer dizer, a gente vai apoiar o consulado itinerante, que vem no próximo mês. Ainda não é uma informação oficialmente confirmada pela embaixada, mas a gente espera que no final de novembro a gente tenha o consulado itinerante, e é a Brasil WA que organiza e que tem custos para organizar esse evento. A gente tem o próprio programa, Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento. Eu acho que sim, a Farofa WA é um projeto que todo o comitê gestor da Brasil WA atualmente tem orgulho de fazer parte. Quer dizer, a gente acredita que tem orgulho de fazer parte do Farofa. Eu tenho certeza. Então, mas vamos continuar aqui nas perguntas dos ouvintes. Vai lá, pergunta. Só para completar, para todos esses projetos que a gente tem, individualmente os projetos têm algum benefício para os associados da Brasil WA. Mais uma pergunta que mandou foi a Cíntia Zambelli. Diante da grande variedade e quantidade de agências e agentes de imigração, como que a Brasil WA se faz relevante em representar a comunidade brasileira? E também a Brasil WA tem algum programa para ajudar ou representar pessoas que não são membros? Obrigado pela sua pergunta, Cíntia. Eu sou fã da sua pizza. Mais jabá. Eu tô esperando uma aqui de graça. Não precisa fazer anúncio aqui. Não, a gente tá esperando uma pizza sua, Cíntia. Nem vou falar sobrenome, começa por aí, tá? Uma pizza aqui. Não importa. Deixa o Wilson responder, gente. Vamos lá, pergunta. Cíntia, uma das coisas que a gente não pode confundir, foi uma das perguntas que eu respondi aqui anteriormente, é que agentes de imigração, quer dizer, isso é uma profissão, é um serviço profissional que é oferecido por empresas. Na verdade, a Agente Brasil WA não fornece serviços profissionais. A maneira como a gente pode se tornar relevante para ajudar a comunidade é ajudar a informar o melhor possível a comunidade sobre quais são os agentes de imigração disponíveis. Tem agentes de imigração que falam português, por exemplo, que é uma vantagem para muita gente que ainda não está confortável com o inglês. E à medida que a gente tem um canal de comunicação, que é a nossa página do Facebook, em que a gente é muito feliz em compartilhar os casos de sucesso, o que acaba sendo uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre os prestadores de serviços. Então a Brasil WA ela direciona mais as pessoas que têm dúvidas ou que precisam de um acesso de imigração, relacionado à imigração. Exatamente, a gente provê mais informações para que cada membro da comunidade possa tomar sua própria decisão com mais informações. Então, e para aqueles que não são membros, tem algum projeto? Bom, excelente, Thiago. Esse é um grande ponto que todas as vezes eu sou abordado por alguém falando sobre o que vocês fazem para membro, para não membro, para associado, não associado, né? Cara, se você olhar para todos os projetos que a gente fez ao longo do ano, que a gente patrocinou, 1 em 10 é o projeto da Brasil WA que é só para associado, né? Todos os nossos projetos, eles na verdade têm como objetivo a representação da comunidade brasileira. Elas não são projetos especificamente para associados. Entendi. Então, uma pergunta aqui que quem mandou foi o Ross Nóbrega, que tem mais ou menos a ver com essa outra aí. Como é que a associação pode ajudar um brasileiro em caso de discriminação? Né? Vocês geralmente orientam, né, o que a pessoa fazer? Bom, como eu falei antes, quer dizer, a gente vai providenciar ou prover a maior quantidade de informações possíveis para que essa pessoa saiba como atuar. A gente tem alguns casos, né, que não vem ao caso citar específico, porque são problemas pessoais, no qual a pessoa procurou a gente e a gente coloca em contato com o Office de Multicultural Interest, que é a organização do governo australiano que lida com imigrantes.
A gente tem aqui na Austrália, inclusive, é muito importante comentar que a gente tem o cônsul honorário, que é o Henry Steingesser, e a vice-cônsul honorário, que é a Esther Steingesser. Eles são um ponto de contato oficial de representação do governo brasileiro. Então, se precisar endereçar o problema dessas pessoas com o governo brasileiro, a gente tem uma presença local de alguém que pode fazer essa ponte direto. Então, a gente fornece a informação, coloca em contato direto, etc. E, assim, só pegando o gancho no assunto de discriminação, às vezes o estudante sofre uma discriminação dentro da própria, na nossa comunidade mesmo. Assim, você tá aqui como estudante, é aquela coisa de visto que você deixa de estar. E, assim, muitas vezes, como que eu posso dizer, sem ser muito grosso, já sendo grosso, a humildade não é bem assim... O fato da Brasil WA, ou vamos dizer, o que chegou nos ouvidos, assim, que às vezes não abre as portas para o estudante como deveria ser aberto. Você ainda é estudante, você chega aí. Aonde que isso, a Brasil WA ou o presidente da Brasil WA pode mudar isso? O que você faria isso para ter portas abertas mais para o estudante? E quais são os planos para a Brasil WA ser menos ou mais humilde em relação a estudante? Quando a gente estava fazendo nossos primeiros encontros com relação a discutindo quais seriam os projetos que a gente ia investir no ano de 2016, a gente tinha uma voz bem forte dentro da própria diretoria da Brasil WA falando sobre a necessidade dos estudantes, falando sobre a necessidade de haver um mecanismo, algum mecanismo que desse voz aos estudantes. Foi por isso que lá no início de 2016 a gente organizou 2 eventos chamados Seu Caminho na Austrália. O Seu Caminho na Austrália tinha o objetivo total, foco nos estudantes brasileiros. Quer dizer, era a oportunidade de dar mais informação, de contar histórias até mesmo sobre os estudantes que vieram para cá e que tiveram uma história de sucesso para contar. Mas assim, o estudante que veio pra cá, ele já não é mais estudante. Eu acho que, assim, as perguntas que muitas vezes... como a gente chega a não ser mais estudante, entendeu? Mostrar... Bom, esse foi exatamente o objetivo do Seu Caminho na Austrália. Na verdade, quem falou nesses eventos foi alguém que tinha essa história para contar de como aconteceu. Quem atendeu os eventos foram os estudantes que vieram para aprender, conhecer mais gente e ter algumas dicas de como que ele percorre esse caminho. Eu acho que o que o André falou também, às vezes eu cheguei até a entrar no site da Brasil WA e ainda tem uma parte específica ali para estudante, né, que vai ser para estudante, mas ainda está em construção. Então acho que talvez o que as pessoas discriminação com estudante. Assim, vai sair tudo, mas depois, quando der... Eu vou ter que abreviar essa resposta aí pra gente fazer a última pergunta, pra gente não deixar de fazer todas as perguntas, certo? Mas deixa eu só endereçar um ponto, Marcos. Pessoal, a gente ao longo de 2016, a gente fez mais de 10 projetos. Todos esses projetos são feitos com pessoas que não têm salário, que são voluntários, certo? Ao longo desse tempo a gente teve a contribuição, a festa junina tem uma grande contribuição com isso, mas a gente teve a contribuição de mais de 80 voluntários ao longo do tempo, além do comitê gestor que começou com mais de 10 pessoas. Todas essas pessoas fazem trabalho voluntários, todas as pessoas têm de alguma maneira gerenciar o seu próprio tempo que tem disponível para dar para o Brasil WA, dado que tem outras prioridades na vida. A gente faz a maior quantidade de projetos que a gente é capaz. A gente fez os 2 eventos do Seu Caminho na Austrália, focado em estudantes, só para estudantes, e o feedback que a gente teve de quem participou foi sensacional. Tem um monte de outros projetos que a gente quer fazer para estudantes. Essa história tá em progresso, construção, a gente vai fazer à medida que possível, à medida que a gente tiver mais voluntários. E a gente está de porta aberta para isso. A gente gostaria isso tem muito a ver com a próxima pergunta do Flávio Amorim. Para quem está chegando agora e quer conhecer, e para quem já está aqui faz algum tempo, existe algum evento com data marcada todo mês bimestre? Tem alguma possibilidade de colaborar com a associação através de voluntariado e futuramente a associação daria referência, se necessário, para os voluntários?
Isso já faz parte da história, certo? Ao longo desse ano, como eu falei, a gente teve mais de 80 voluntários. Cada um dos voluntários que participaram da festa junina receberam um certificado da Brasil WA, que tem um valor institucional de eu fiz uma atividade. E não só isso, aqueles que pediram tiveram uma carta de referência falando sobre a atividade que aconteceu, etc. Na verdade, a gente encoraja todo mundo que está participando, até mesmo para assumir uma atividade na Brasil WA que seja uma atividade profissional. E sim, sabe, na medida do possível, a gente sempre vai retribuir então, o se o trabalho Flávio voluntário quiser, com ajuda. ele pode só entrar em contato com vocês, que é isso aí, Flávio. Falando em contato, eu queria que você passasse os contatos todos aí da Brasil WA para as pessoas que querem entrar em contato com vocês. Bom, a gente tem 2 canais de comunicação principais, certo? A gente tem a nossa página, brasilwa.com, Brasil com Z, certo? Que é o website que tem lá formulário para entrar em contato conosco. A gente tem a nossa página no Facebook, certo? Na página do Facebook, facebook.com, BrasilWA, com Z de novo, no Brasil WA. Através desses 2 mecanismos, vocês com certeza terão retorno de qualquer mensagem que a gente recebe, a gente dá o retorno. Então, assim, eu sei que o tempo está curto e a gente vai encerrar o programa de hoje, mas o canal está aberto justamente para que vocês entrem em contato, quer seja para voluntariar, quer seja para se associar, quer seja para buscar informação, tá? Façam isso. Será um maior prazer responder a todos. Tá, ok. Eu queria agradecer aqui a sua presença, Wilson, muito obrigado, foi muito construtiva essa entrevista. E antes da gente ir embora, a gente tem a Gigs Guide da semana, né, dos brasileiros. Antes do Gigs Guide, o Thiago tem um recadinho. Eu ia dar um recadinho aqui pro pessoal aí que tá buscando oportunidade de emprego. Essa quinta-feira, às 5h30 da tarde, vai rolar um workshop interativo na City. Ele vai ser de graça e ele é feito pela Expat Coach. É isso mesmo, pessoal. É free, de graça, no Vasco. Apareçam lá para trocar experiências e aumentar o seu network profissional. Para maiores informações, corre no Facebook da Expat Coach. E, logicamente, agora vamos entrar no Gigs Guides. Vocês lembram da Sandrinha Barbosa, nossa sambista globeleza aqui de Perth? Ela veio no Farofa 2 semanas atrás. Ela está no Facebook, na Farofa. Para assistir a entrevista dela, entra lá, tá muito divertida. E toda sexta e sábado, 7h15 da noite, tem show com as meninas do Sundance no restaurante Lapa Subiaco Lapa Subiaco às 7h30 da noite. E no Diferimento também. O show é de graça, farofeiros. E como vocês já sabem, toda quarta é dia de forró no Ocean One em Scarborough, com a banda Xoxote. Quinta noite, a Juliana Frassati, sempre com uma noite brasileira diferente no The Game em Northbridge. E por falar em The Game, a dançarina Sarah Kim comanda as aulas de forró às quartas e às quintas. E nesse domingo, no anfiteatro em Scarborough, ela estará ensinando a galera a dançar forró a partir das 4 da tarde. Fica ligado para aprender a dançar juntinho. É de graça, pessoal. Essa semana também não pode faltar, lógico, o sanfoneiro Danilo, sempre tá em todas. Danilo da Paz solo na sexta, no The Vic Subiaco, às 5 da tarde. Olha aí, o verão chegando, ótima pedida, hein, povo? E também o Danilo da Paz está todo domingo no Calamunda Hotel, das 2 às 3 da tarde. E nós ainda temos a sambista Jéssica Silva na sexta dançando com o grupo Afrodance com African Oz Drum and Dance no evento Zambian Independence Ball, lá no Fraser's Park Suites, às 7h30 da noite. E no sabadão, ela estará no Sicilian Club em Balcata, às 9h30, no evento Samba por Perth Samba Chicks. Então é isso aí, eu queria agradecer então de novo a Brasil WA, patrocinador do nosso projeto. Muito obrigado. Os anunciantes, Oi Exchange, Thiago Car Technology, My Mind Master, Travel Managers, Fabiano Lorenzon e Expat Coach. É isso aí, pessoal, até semana que vem. Semana que vem tem mais. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão